É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Perto de 50 anos de democracia que garantiu o direito de voto livre, um ano mais tarde, para a Assembleia Constituinte, em 1975, os portugueses votam cada vez menos. Muito longe vão os 16% de abstenção das primeiras eleições legislativas em 1976. Portugal está no pelotão da frente da abstenção, não é um caso isolado. 5 em cada 10 europeus não votaram nas eleições europeias e 3 em cada 10 não votaram para eleger os seus chefes de Estado ou Parlamento. O afastamento dos cidadãos dos atos eleitorais não é um processo uniforme. Ele replica e perpetua as desigualdades existentes na sociedade. Em regiões com menores níveis de escolaridade, salários médios mais baixos ou maiores níveis de desigualdade, a mobilização eleitoral é menor. Num dos poucos espaços onde todos os cidadãos valem rigorosamente o mesmo, onde o CEO ao habitante do bairro social todos têm apenas um voto, são os segmentos sociais com menor capacidade de influência no espaço público quem menos aproveita o voto para fazer valer os seus direitos e os seus interesses. A concentração do voto nas classes médias afunila as preocupações dos partidos nesses mesmos segmentos e conduz a governações menos diversas e mais conservadoras. A poucos dias do ato eleitoral, que acontece em circunstâncias muito especiais e com todas as sondagens a indicarem um aumento do número de indecisos, tentamos conhecer melhor o fenómeno da abstenção e como esta condiciona o nosso processo democrático. Luciana Maruta e Sofia da Palma Rodrigues são jornalistas de investigação e publicam, com Beatriz Valvesse Dias, um trabalho iniciado em 2021, avaliando os resultados dos últimos 697 atos eleitorais nos países da União Europeia e cruzando-os com 16 dados demográficos e socioeconómicos. O resultado deste trabalho de jornalismo de dados, a bomba relógio da abstenção, pode ser consultado em abstenção.divergente.pt. A Divergente é uma revista digital de jornalismo narrativo, sem fins lucrativos e sem publicidade, criada em 2014 e que nos tem oferecido do melhor que o jornalismo digital conhece no país. Luciana Maruta fez carreira na rádio, televisão e meio digital, trabalhou mais de 10 anos numa produtora audiovisual, onde fez reportagens sobre saúde, migrações e desporto. A partir de 2016, dedicou-se a projetos documentais e multimédia e integrou em 2021 a equipa do Divergente. Sofia da Palma Rodrigues é cofundadora deste projeto e autora de grandes reportagens de investigação que cruzam os mundos do jornalismo, do documentário e da academia. Tem um doutoramento em estudos pós-coloniais. São as últimas convidadas do Perguntar Não Ofende até às eleições de 10 de março. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado às duas por terem aceitado este meu convite mesmo em cima das eleições. Na apresentação da bomba relógio da abstenção, definem-no como uma investigação de jornalismo de dados. Para começarmos esta conversa, podem explicar aos ouvintes o que é isso do jornalismo de dados e como é que ele é útil para compreender melhor o fenómeno da abstenção? Olá, obrigada pelo convite, eu sou a Luciana, para quem nos está a ouvir. Obrigado, Luciana. No fundo, o jornalismo de dados o que evidencia é que o trabalho parte de dados estatísticos, não é? E que são através da recolha e dos dados que existem, e a partir desses dados é que fazemos uma análise e que definimos o olhar para os números. Aqui neste trabalho em concreto, os dados são muitos, porque olhamos para os 27 países da União Europeia. E este trabalho de jornalismo de dados, o que é que mostra a quem os consultar?
mostra dados não só da abstenção, mas de indicadores demográficos e socioeconómicos que recolhemos de fontes primárias. Que tipo de indicadores? Rendimento médio líquido. Nas freguesias, não é? Nas freguesias e não só. A nível nacional nós recolhemos dados a 2 níveis. A nível nacional de todo o país e depois a nível da freguesia nos últimos atos eleitorais em cada país, em cada um dos 27. E aí procuramos fontes primárias, mais uma vez reforço sublinho este facto, porque muitas vezes a comparação entre países, para se conseguir fazer, temos que utilizar o mesmo tipo de dados e garantir que... As é do INE, etc. Portanto, ou seja, essas... Sim, Eurostat e Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, este trabalho surge daí, dessa recolha, num primeiro momento, na recolha dos dados e com o enfoque na abstenção, olhar qualitativamente, que no fundo foi fazer uma correlação entre aquilo que a abstenção nos mostra e aquilo que são os retratos socioeconómicos dos territórios. Portanto, os dados são o ponto primeiro e principal desta... Faz pouco jornalismo de dados em Portugal, não é? Ou seja, jornalismo de dados, que se baseia em dados estatísticos e a partir daí, a maior parte das vezes o que faz de uma forma um pouco superficial, ou seja, geralmente sai um estudo, divulgam-se os números e pouco mais do que isso. Sim, eu acho que há caminho e há trabalho a fazer, porque prova-se por este trabalho, não é, que unindo esforços, também unindo forças, trabalhamos aqui com um centro de investigação, o Dinamia 7, que nos ajuda, nós somos jornalistas, o trabalho rigoroso dos dados não é algo... O Dinamia é ligado ao ISCTE. O ISCTE, é? Exatamente. Trabalhámos com o Sebastião e a Margarida, que no fundo nos ajudaram a fazer esta análise e daí olhámos para as conclusões a que chegámos em conjunto e tratámos-las jornalisticamente, ou seja, trocámos a linguagem académica para uma linguagem que pudesse ser compreendida por todos. Mas ainda recuperando aquilo que perguntavas sobre o jornalismo de dados, existe um caminho já trilhado e se formos pensar, muitas das reportagens que lemos são assentes em números, é verdade. Aqui o que difere é que a panóplia de números que recolhemos é muita e recolhemos a nível da União Europeia. Então vamos começar por Portugal. Eu sei que esta divisão é um bocadinho difícil, mas eu vou tentar fazê-la. Vamos começar por Portugal. No vosso trabalho aparece como um dos países com taxas de abstenção mais altas, o 6º nas legislativas, mas há estudos académicos, como o do João Cancela, que calculam que temos qualquer coisa como 1 milhão de eleitores fantasmas, ou seja, eleitores que se mantêm nos cadernos e já morreram. Sem esse efeito, diz este investigador da Universidade Nova, a nossa taxa de abstenção seria 9 a 10 pontos mais baixa nos diversos atos eleitorais. Isso não é referido no vosso trabalho? Tiveram isso em conta? Não tiveram isso em conta? Então, olá, eu sou Sofia, olá, obrigada Sofia. Também pelo convite. O nosso trabalho tem um grande desafio de comparar dados e compara dados em 27 países e todas as freguesias de cada um desses 27 países. Ou seja, o estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos faz é outro estudo, tem outro olhar. Para nós seria impossível olhar para aquilo que eles chamam a abstenção real e compará-la ao nível da União Europeia. Nós vamos referir esse estudo nas limitações daquilo que é o nosso trabalho, mas não foi o nosso objetivo. E perguntavas o que é o jornalismo de dados. O jornalismo de dados é, no fundo, um ponto de partida para contar histórias. E aquilo que nós queremos, no fundo, é com estes dados poder contar histórias de pessoas. Mas isto não dá um desvio na análise, esta ideia? Eu não sei se todos os países têm mesmo, provavelmente uns têm, outros não. Se isto não pode dar aqui um desvio na análise, já agora acrescento outro dado, que tem a ver com, que eu como comentador várias vezes tive que referir nas eleições, não nas últimas, mas por exemplo acho que foi nas penúltimas, quando se começava a discutir a abstenção, que é a entrada dos emigrantes com nas eleições, que fez com que de repente os cadernos eleitorais passassem a ter muito mais gente, que evidentemente muito mais abstencionista, porque não estava porque não costumava votar, não é? Um desvio na análise poderá dar, mas um desvio na análise daria se nós em Portugal nos baseássemos na abstenção real e depois fôssemos na abstenção real e depois fôssemos compará-la com a abstenção técnica nos outros 26 países, não é? Aqui nós estamos a comparar e comparando temos que usar a mesma fonte e como dizia a Luciana, a fonte foi a Comissão Nacional de Eleições de cada um dos países e foi a partir daí que partimos também
por sugestão dos 2 investigadores que estavam a trabalhar connosco e que eram muito cuidadosos exatamente essa comparação entre grandezas diferentes. E o que diz o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos é que poderá haver uma abstenção 7 pontos percentuais menor. E refere sobretudo os eleitores fantasmas, que são imigrantes e continuam registados nas suas freguesias e depois não vêm votar. Mas esse estudo foi também feito com base em entrevistas, não é? É toda outra problemática. Nós fazemos aqui um trabalho jornalístico e também referir que mesmo com esses 7 pontos percentuais, estava aqui a pensarmos que a primeira vez que se votou em Portugal depois da ditadura Constituinte, não é? para a Assembleia Constituinte, nós tivemos uma participação de 91,7%. Os 16% que disse é das legislativas seguintes, entre 76. Exatamente, para a Assembleia Constituinte. Portanto, se olharmos, termos uma abstenção de 45 ou 37, continuamos a ter números muito elevados de abstenção quando comparamos com aquilo que acontecia há 50 anos atrás. Das 20 freguesias com maior taxa de abstenção nas legislativas de 2022, 15 estão situadas na região autónoma dos Açores e as restantes 5 ficam na região norte e centro do país. Temos bolsas de exclusão também eleitoral? Temos freguesias à margem e eu acho que temos regiões que estão à margem. Eu acho que é o que une, a palavra margem é o que une todas as freguesias que estão no topo das abstenções nos 3 atos eleitorais. Sim, e se calhar se olharmos para essa realidade das margens, percebemos que o que está, ou seja, temos muitas vezes extremos representados, não é? Aquilo que está no centro acaba por aquelas camadas, a zona cinzenta acaba por não estar representada naquilo que são as preocupações que muitas vezes são passadas em tempo de campanha e as próprias políticas e as medidas que são propostas. Que características é que conseguiram encontrar? Não digo em comum, porque se calhar têm características diferentes, mas quais são as características genéricas? E depois a gente vai a alguns pormenores, mas que características genéricas é que diriam destas que estão na margem? O que é que as faz estar na margem do que vocês conseguiram perceber? Por exemplo, se nós olharmos... o que é que as faz nas características dessas próprias freguesias? Açores, Vila Real e Viana do Castelo estão representadas em todas as eleições. Açores é uma região autónoma, nós ainda não fomos lá, portanto é o que nos falta, ainda não conseguimos dizer nada sobre. Vila Real e Viana do Castelo são regiões onde há uma forte imigração, as pessoas saíram, a população está envelhecida e a agricultura tem um peso muito forte. A Luciana poderá falar melhor, acho que é interessante. Sim, a questão de quando chegámos a Morgado, que foi uma das freguesias que visitámos e que está em Montalegre, pertence a Vila Real. No primeiro café que encontramos, não são muitos, são 2, mas no primeiro café em que entramos, a dona Ana Rosa dizia, eu perguntava-lhe como é que ela se informa, como é que, se é por panfletos, se é pelo que vê na televisão, e ela partilhava que, olha, panfletos não há, nem há campanha a passar por aqui, portanto, existe um distanciamento, porque se não formos lá, não ficamos a perceber porque é que, por exemplo, em Morgade, muito se falou na questão do lítio, porque é uma zona onde foi assinado um contrato de concessão para a exploração da mina de lítio, e foi isso que levou, por exemplo, a haver um movimento de não voto em protesto, porque dizem que não tiveram voz, não foram ouvidos. Portanto, é isso que acontece muitas vezes. Mas há alguma, isso são as motivações, mas há alguma características socioeconómicas que permitem fazer alguns padrões ou não? Em termos socioeconómicos, não há nenhum padrão em que possamos dizer que as freguesias onde menos se vota têm salários mais baixos ou há uma maior desigualdade. Aquilo que encontramos, e não é o que os dados nos mostram necessariamente, porque os dados são correlações, são zonas envelhecidas, por um lado, em que a atividade central é a agricultura e as pessoas se sentem completamente abandonadas e dizem que as suas problemáticas não estão refletidas nas campanhas políticas. E por outro lado, no caso de Lisboa, são subúrbios. Portanto, não é só em zonas longe do centro, não é? Não, mas não são zonas. Nós usamos a palavra margem. Sim. Exatamente por isso, porque um subúrbio
é uma zona à margem do centro. Quando estão a falar de subúrbios, estão a falar de zonas mais, por exemplo, mais multiculturais? Estamos a falar da Gualva Cacém. Periferias, não é? Sim. Sim, zonas periféricas. É isso, porque quando olhamos para as freguesias, não é, que estão no topo, por tipo de eleição existem características diferentes. Por exemplo, regiões onde o salário é mais baixo, ou mesmo a questão da desigualdade, podem ser apontados num tipo de eleição e noutro não. Daí este exemplo em concreto, não é? Quando olhamos para a Gualva e Cacém, a Gualva e Miracintra e Cacém São Marcos são freguesias que aparecem no topo, mas num tipo específico de eleição. No vosso estudo dizem que é impossível analisar o perfil dos abstencionistas, saber quem são, o que pensam e em que lugar da pirâmide social se encontram, sem estabelecer uma relação causa-efeito que daria um trabalho jornalístico pouco sério. Estou a citar-vos. Têm feito uma recolha de material mais qualitativo, que ainda não foi publicado, nas freguesias em que menos se vota, já falaram aqui de algumas. E eu gostaria de falarmos um pouco sobre isso. Vamos aqui fazer uma coisa que não é muito habitual, mas que é pôr sons de coisas que vocês recolheram, e do que eu percebi, as duas grandes, pelo menos aquelas que vocês vamos tratar aqui, são a descrença no trabalho que é feito pelos eleitos, e a outra é as pessoas não se sentirem representadas. Querem falar desta... Vamos começar pela descrença do trabalho dos eleitos. Sim, essa foi uma sensação geral que encontramos, em que há um discurso de que quem representa os cidadãos politicamente, as pessoas identificam como mal preparados, e dizem que os políticos são muito teóricos e que têm muito pouco conhecimento da prática e, sobretudo, muito pouco conhecimento da prática que é necessária ter nestes territórios. E acho que seria interessante, por exemplo, ouvirmos o Vítor, que é um senhor de 68 anos, é empresário, e a Maria de Almancil. Estamos no Algarve, Almancil, o Vítor, Quarteira, a Maria. Acho que eles falarão melhor do que eu. Já percebi que nestes 40 anos de democracia não alterou nada, então eu voto sempre em branco. É exatamente isso que eu estava a dizer. Vota sempre em branco. Porque eu não acredito em ninguém. E neste momento, nenhum dos candidatos, nem os que já lá estiveram, nem agora, têm perfil para aqui. Já não temos estadistas. Temos putos que estudaram e não sabem o que é o trabalho, porque uma coisa é teórica, outra coisa é prática. Fazem-se leis que não condizem com a realidade dos factos. Vivemos num país das PMEs, pequenas e médias empresas, que é que estão a dar os valores todos para o país, e não ajudam essas PMEs para avançarem mais, para fazerem grandes empresas, que é o que o país precisa. Deixei de acreditar, então estava zangada com o mundo, não ia votar. Mas depois as minhas filhas foram crescendo e foram dizendo: mãe, o voto é um dever, é um direito, tens que ir. Está bem, comecei a ponderar. Ok, comecei a ir, e então há uns anos a esta parte, quando eu vou, e vamos votar as 3, mas estou descontente, sinceramente, porque os políticos querem chegar ao poder e querem os ordenados e arranjam empregos para o amigo e para a tia e para toda a gente, mas depois o que é que eles fazem por nós? E agora a questão é, vamos votar em quem? Sofia, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Porque às vezes é uma coisa, aliás, estávamos a falar isso antes da entrevista, que me deixa sempre um pouco... Porque dá a ideia, quando vês que há trabalhos sobre os abstencionistas, que os abstencionistas, por serem mais desiludidos, são mais exigentes com os políticos. Ora, imagino que não está nos vossos estudos, mas está, por exemplo, em algumas coisas que eu já li sobre participação política, que os abstencionistas também são as pessoas menos sindicalizadas, que têm menor atividade cívica, etc, etc. Ou seja, não parece que... Agora isso não estou a pedir para basear o teu estudo, mas, ou seja, quando nós ouvimos nós prestamos todos muita atenção aos que dizem os abstencionistas quando explicam que se abstêm, mas depois ficamos sempre com uma sensação que não bate certo com os estudos que se conhecem, que é que o abstencionista é uma pessoa mais exigente com o político do que aquele que vota quando
parece ser o contrário, ou seja, as pessoas que votam tendem a ser pessoas com maior participação cívica, portanto, em geral, mais exigentes, até consigo próprias. Eu desculpa, se calhar não bate certo, mas eu não sou muito condescendente com a abstenção. Aliás, eu acho que os abstencionistas é um termo muito lato. Quem são os abstencionistas? Mas são metade do país, não é? Portanto... São metade do país, são metade da União Europeia, não são só metade do país. E eu acho que estava a lembrar o artigo que o Miguel Carvalho publicou a semana passada no Público sobre quem é que apoia o Chega, não é? E de repente nós somos surpreendidos com diferentes perfis a apoiar o Chega. Eu acho que os abstencionistas são perfis muito ainda diferentes. Mais variados, não é? Agora, o que eu acho que não se pode ignorar é que existe um descontentamento que é generalizado. E ignorar aquelas que são as reivindicações destas pessoas, porque a verdade é que algumas delas, se não a maioria delas, têm reivindicações muito válidas, é não estar a defender a democracia. Estas pessoas, a maioria delas, quando nós nos sentamos 1, 2, 3 horas a conversar, elas têm argumentos. E nós fomos surpreendidos também, elas não só têm argumentos, como têm um discurso que antes de nos sentarmos ali frente a frente achávamos que era super simplista e conseguiríamos rebater em 5 minutos, mas de facto quando nos colocamos frente a frente com as pessoas que são tocadas por uma série de realidades, como por exemplo, eu não sou contra, eu quero que as pessoas venham de fora, mas eu quero que as pessoas venham de fora com condições. Eu não quero uma pessoa que vem do Nepal a viver à minha porta em condições em que não tem uma casa, em que não tem uma casa de banho. Eu não quero. E por isso eu voto no Chega. E isto é difícil de desmontar. Quando nós estamos perante a pessoa que defende este argumento e que o sente na pele, isto não é tão fácil de desmontar como à partida poderíamos pensar. Por isso, os abstencionistas são muita coisa. E é isso que nós não respondemos neste trabalho, é o que é que pensam os abstencionistas. Nós traçamos um perfil, fazemos um retrato dos territórios onde menos se vota e aí conseguimos encontrar pontos em comum. Agora, quem são os abstencionistas, eu acho que não se sabe. Mas perceber quem são é proteger a democracia. A pessoa que proponho ouvirmos a seguir, a Arminda, ela vive em Morgado, ela é pastora. Vamos ouvir uma ou duas? Vamos ouvir a Arminda, que é de Morgado, e a Ana, que é de Agualva. A Ana é vendedora de legumes e frutas no mercado de Agualva, mas pegando aqui no caso da Arminda, ela desde que se conhece por gente que tem gado, e acaba por dizer e por sentir e por mostrar que a vida dela pode estar posta em causa se, por exemplo, em Morgado, e voltando novamente à história do lítio, se concretizar, ou seja, não existe uma preocupação, e ela foi uma das pessoas que se juntou ao movimento porque de facto as pessoas juntaram-se e formaram um movimento de não voto, de protesto, ou seja, eles não estão... Isso não é a abstenção, aquela abstenção comum, não é? Certo, mas uma abstenção ativista. Mas as pessoas, mas isto foram feitos, foi feito pelos a ideia cidadãos, de não quem é? se abstém e não tem uma agenda. Mas é um pouco... Eu estou aqui só, claro, mas é que uma pessoa... Aí é uma abstenção circunstancial, por uma razão muito específica, um boicote, não é? Não é a abstenção isolada. Mas são pessoas atentas. Isto era para, no fundo, mostrar uma outra perspectiva dessa visão que apresentaste sobre a abstenção, que muitas vezes podem ser consideradas pessoas que não estão muito envolvidas. De facto, não são pessoas envolvidas no dia-a-dia da política, elas próprias o dizem, mas estão atentas àquilo que as rodeia e estão atentas ao facto de não verem a resposta para os seus problemas. A Arminda, se de repente não puder ser pastora, o que é que fará? Vamos ouvir. Tenho as cabras que uma senhora viu e tenho 27 vacas. Olha, está agora ali o marido a moer ainda para elas. Que a gente encerramos todo o inverno, só sai em abril. Até o mês de outubro. E a nossa vida, olha. E tenho 2 filhas, uma anda a estudar. Aquela fez 19 anos, fez o 12º, não quis estudar, mas lá arranjou trabalho na Santa Casa de Montalegre, hoje está de folga e amanhã, mas aqui não há outra vida. Só saírem daqui para fora. Aqui o futuro é só sendo, olha, como eu, aqui atrás das cabras ou das vacas. É verdade, hein? Que futuro há aqui?
Ela ri-se. Os agricultores são os mais, acho que são os mais prejudicados, não é? Porque uma pessoa o que tem para vender não sai de... Temos que vender sempre ao mesmo preço há anos. E o gasóleo é gasóleo, é rações, é milhos, é aveia, isto cresce tudo, não é? Acho que é isso, não é? Uma pessoa... Sei lá, agora ao dia 10 não sei se vou ou se não vou. Porque eles, sei lá, prometem e depois não fazem nada, não é? Diz, eu vou estar aí que faço isto, faço aquilo e afinal não fazem nada, não é? Uma pessoa passa-se, não é? É como agora o dia 10, não é? Que são, não sei se vou ou se não vou. Sinto que não há opções. Não quero votar no André Ventura, não quero votar no PS, não quero votar no PSD. Sinto que não há nada em que eu sinta vontade de votar, digamos assim. Não há ninguém com quem eu sinta alguma afinidade, quer em termos de princípios, quer em termos de medidas, quer, sei lá, isto está uma nódoa. Portanto, estamos aqui a falar de estas pessoas não se sentem representadas. Tem estes exemplos, vocês também falavam antes daqui da nossa... de começarmos a entrevista, pessoas, por exemplo, em Agualva Cacém, dos bairros onde há segunda e terceira e quarta geração de imigrantes, que também, onde isso também acontece. Ou seja, eu queria perceber, porque nós estamos aqui a ouvir alguma coisa que tem a ver com representação individual, as pessoas sentirem-se ou não se sentirem representadas, mas as pessoas não são todas representadas da mesma maneira, ou seja, não têm todas a mesma capacidade de se sentirem representadas. Gostava que desenvolvessem um bocadinho. Sim, mas se reparares, nestes exemplos que temos aqui, nós temos a abstenção trata também um retrato dos problemas dos países. Quando olhamos para as freguesias, temos um interior desertificado, temos cidades médias como Faro e Évora que dizem não ter apoio para crescer. Tens as margens de Lisboa, que as pessoas dizem que nem sequer têm uma vida para conseguir acompanhar o que é a política, porque têm que ter 2 trabalhos para conseguir sobreviver, e tens uma região autónoma à qual nós ainda não fomos, mas vamos ver o que é que ali vamos encontrar. E eu acho que não... Claro que isto são tudo retratos individuais, mas são muitos retratos individuais. Tenho uma dúvida. Porque se a abstenção tem sido aumentada, a gente teria que concluir que o país tem piorado ao longo destes 50 anos. Ora, não piorou, melhorou. E aí os dados são todos eles esmagadores, não é? E a abstenção teve sempre a aumentar, incluindo nos períodos de maior salto socioeconómico do país. Portanto, tem a ver com a situação, as expectativas que as pessoas tinham. As pessoas esperam mais do que esperavam nos anos 70 e 80. Eu não sei responder a essa pergunta. O país, obviamente, olhando qualitativamente e estatisticamente para os números, ele não piorou. Não é só estatisticamente. Mas as expectativas das pessoas... Não, nos últimos 50 anos, claro, ele não piorou, mas a verdade é que os últimos 20 anos têm sido muito difíceis. Eu falava ontem à mesa com o meu pai. A minha geração é a primeira geração que está a viver pior do que a geração anterior. Isso é indiscutível. Aliás, eu passo a vida a dizer isso. Agora, a minha dúvida é: a abstenção não aumentou nos últimos 20 anos, aumentou nos últimos 50. A abstenção foi aumentando gradualmente e nem sequer é um fenómeno que se possa dizer que aumentou sempre de ano para ano. Ela varia, não é? Claro. A abstenção nas últimas legislativas, por exemplo, foi mais baixa do que nas legislativas anteriores. Está ali está ali na mesma percentagem, nos 40 e tal %. Mas pegando aqui um bocadinho nesta questão da representatividade, estas pessoas acabam por, no seu dia-a-dia, e por isso é que são também testemunhos individuais e claro, aquilo que está à nossa porta pesa sempre muito mais nas nossas decisões. Mas de facto as condições de vida e aquilo que é o futuro, não é? Quando uma mãe olha para as 2 filhas e diz que elas não vê futuro nelas só se elas saírem daqui, que foi o que a Arminda me disse, e saírem daqui não é só saírem
de Morgade é saírem do país, acaba por deitar por terra esse crescimento e esse crescimento e essa evolução, não é, de que falavas. Ok, ela pode ser numericamente constatada, mas as condições de vida das pessoas não estão a melhorar. E as pessoas têm que sair e têm que ir à procura de outras condições fora. E o que acontece é que, se não começarmos a olhar para isso e se não começarmos a olhar também para o sistema político que temos e a maneira como está montado, não é? A abstenção cresce. Não vamos olhar para a abstenção, não vamos questionar sequer o sistema político que temos, a maneira como nos organizamos. Nós estamos aí, no fundo, é um sistema que se mantém não pela vontade da maioria, mas pela vontade de uma minoria. Ou seja, porque a estatística pode nos dizer tudo. Nós podemos dizer, e muito bem, nos últimos 50 anos as condições... Portugal é um país melhor, as pessoas vivem melhor, mas também podemos dizer que nos últimos 20 as pessoas vivem pior. Então depende qual é o universo temporal para o qual estamos a olhar e também qual é as regiões para as quais estamos a olhar. Eu estava a fazer era um paralelo: evolução da abstenção, melhoria das condições de vida. Historicamente, as eleições mais participadas são as legislativas, historicamente. No entanto, nas últimas 2 autárquicas isso parece ter invertido, com votações mais altas dos locais. Eu devo dizer que mais uma vez tenho uma dúvida estatística sobre este assunto, porque a questão dos emigrantes que eu pus é emigrantes com não se põe nas autárquicas. Isto pode dar um desvio estatístico em relação às autárquicas, porque os imigrantes estão registados para as legislativas, mas não estão registados para as autárquicas, e portanto isso pode dar um desvio, não faço ideia. Historicamente as eleições autárquicas tinham menor participação do que as legislativas, apesar da proximidade. Vocês sentiram, sobretudo imagino no trabalho qualitativo ou no resto, alguma relação, porque as pessoas conhecem os presidentes de junta, conhecem-nos, são vizinhos, são tirando nos grandes centros urbanos, nos meios mais rurais. Eu conheço fora de Lisboa, onde eu vivo boa parte do tempo, sei quem é o presidente da junta, não é? Eu não sei só de nome. E no entanto isso parece não ter grande impacto na participação das pessoas. Isso tem impacto. Nós ainda não publicámos os dados de Portugal, mas uma das conclusões a que se chegou é que em sítios mais pequenos vota-se menos nas legislativas e mais nas autárquicas. E é nos sítios maiores que é ao contrário. E é nos sítios maiores que esta tendência se inverte. Sim, em Morgade, vou novamente falar nesse caso, que pertence a Vila Real, ao concelho de Montalegre. Houve uma grande participação nas autárquicas e as pessoas diziam, inclusive, que não votavam quem vota, não votava pelo programa ou por aquilo que a pessoa fazia ou prometia fazer, mas votava porque conhecia a pessoa. Então existia a relação de confiança com a pessoa. Mas nestas autárquicas o que as pessoas nos disseram é que vieram, nestas em específicas últimas, em Morgade, vieram muitos imigrantes votar. Ou seja, vieram daí ser uma discrepância tão grande. Pois, eu digo aí era dos tais fantasmas. Eu estou a falar dos imigrantes mesmo, que têm direito a voto nas legislativas. Mas aí também de facto se compara às freguesias é indiferente, não é? Sim, e atenção que nós não, isso foi uma coisa que tivemos cuidado desde o início. Nós não misturamos números. Quando olhamos para as legislativas estamos a olhar para os números única e exclusivamente das legislativas. Quando olhamos para as autárquicas estamos a olhar para os números das autárquicas. 5 em cada 10 europeus não votaram para as eleições europeias. 13 em cada 10 não votaram para eleger o seu chefe de Estado ou o Parlamento, como eu disse na introdução. O crescimento da abstenção, agora vamos falar em termos gerais, Europa, Portugal, tentar aqui juntar o que é possível juntar. O crescimento da abstenção parece ser um fenómeno irreversível? Isso é a pergunta para estarmos aqui 5 horas a debater. Não sei se é reversível. Eu acho que não se falar sobre as coisas torna-as... Mas, por acaso, vocês têm dito isso, eu acho que nós falamos imenso da abstenção. Nós falamos, mas nós votamos. Portugal, nós falamos, mas nós votamos. Sim. Nós não falamos com quem não vota. E eu acho que falta fazer esse trabalho. Aquilo que falávamos há pouco do distanciamento, não é? Não há ninguém... e isto aqui estou a dizer, não há ninguém, estou com uma frase muito generalista, mas dos sítios onde fomos, as pessoas queixam-se que de facto não há esse trabalho de proximidade dos políticos com as pessoas. E eu não sinto que esteja. Eu acho que há muitos comentadores que votam e que vivem nos centros das grandes cidades a falar sobre a abstenção.
não me parece que os sítios, os territórios onde não se votam estejam retratados, e estejam estudados e estejam analisados. Sim, se olhe com cuidado para aquilo que as pessoas dizem, não é? Não é ir só... Porque aquilo que procuramos fazer, todos nós temos a nossa opinião, não é? E nós somos jornalistas, mas também somos pessoas, também temos as nossas convicções e aquilo que achamos sobre as coisas. Mas ir lá e tentar fazer esse exercício de, ok, eu nem sequer vou pôr aqui uma agenda, eu vou ouvir e vou perguntar de que é que se fala aqui no café, de que é que se fala na mesa de jantar, não é? Se nós fôssemos só analisar as respostas a esta pergunta, ia ser muito diferente. Sim, e eu sinto que há uma tendência para desvalorizar aquilo que estas pessoas estão a dizer também, que há sempre um estudo qualquer que já disse que não era assim. E não há uma audição verdadeira do que é que nos está a ser dito. E repara que nós aqui temos nós ouvimos desde engenheiros agrícolas a empresários com mestrados em economia, a uma pastora, a uma vendedora de frutas. Portanto, nós não estamos aqui a falar sequer de um nível de escolaridade baixo em que as pessoas não estudaram na universidade. Não, nós estamos a falar de um perfil muito, muito diverso. Recolheram dados de 697 atos eleitorais europeus, analisando o nível nacional ou local das últimas 4 décadas, dos últimos 40 anos. A abstenção tem vindo a subir agora de uma forma, já não falando só de Portugal, tem vindo a subir em todo o lado, ou seja, como tendência, evidentemente que há sempre curvas, mas a tendência em toda a Europa é de aumento da abstenção. Sim. E há dados muito interessantes que nós encontramos que não fazíamos ideia. Por exemplo, esta ideia de que no norte da Europa se vota mais. Os nossos números mostram-nos que no norte da Europa, portanto, falamos da Dinamarca, da Suécia, Lituânia, Irlanda, Finlândia, Estónia e Letónia, teve uma abstenção superior a 45% nas últimas eleições europeias. Em países em que a situação, em que os problemas são mais resolvidos do que os países do sul da Europa. Que em teoria, não é? Sim, no sul da Europa vota-se mais do que no norte da Europa, por exemplo. E isto foi uma coisa que nós não prevíamos antes de começar a fazer este trabalho. Outra coisa é que nos Países Baixos, que é um dos países fundadores da CEE, a abstenção nas últimas europeias foi de 58%, portanto, mais de 10 pontos percentuais. Nós já vamos falar especificamente das eleições europeias. Mas que eu queria ainda vos perguntar se é um movimento uniforme e linear e tem havido avanços e recuos, assim como diferentes níveis de participação em atos eleitorais diferentes, ou seja, se independentemente dessa evolução conseguem notar as variações dentro dela. Nós não calculámos variações neste trabalho porque isso envolvia um esforço estatístico gigante e nós não tivemos financiamento para o fazer. Houve ali um momento em que tivemos que terminar. Aquilo que podemos dizer sim é que como fenómeno ele tem vindo a aumentar ao longo dos anos, mas não conseguimos identificar, por exemplo, neste país... Durante estes 5 anos houve uma variação menor ou maior. Não fizemos esse trabalho. Eu acho que quando nós, por exemplo, falamos da Europa, nós tínhamos falado dos últimos 20 anos piorou, mas quando falamos da Europa, isso não é uniforme em todo lado, não é? Há países onde melhorou nos últimos 20 anos, outros onde piorou. Há uma coisa geral. E eu não vos vou pedir para responder isto, porque para isto não podem ter base aqui neste trabalho, mas é que há uma questão geral. De facto, os políticos mandam menos do que mandavam. Decidem menos do que decidiam. Os países, os Estados decidem menos do que decidiam. Eu há um lado já o escrevi que há uma certa sabedoria na abstenção. Eu não estou a dizer que as pessoas devem abster, mas de facto as pessoas estão a eleger pessoas que decidem muito menos sobre as suas vidas do que decidiam há 50 anos. Por causa da globalização, da União Europeia, de imensos motivos. Hoje uma pessoa vota e não pensa vou ter uma alteração radical da minha vida se eleger este primeiro-ministro e não aquele, tendo em conta todas as limitações globais que existem. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre isso. Eu ia só dizer que essa é também uma das motivações para as pessoas não irem votar. Não é? Para além de não se sentirem representados, sentem que, eles são todos iguais, não vão fazer nada de diferente. E ouve-se em vários... Essa é uma forma... prosaica, porque de facto eles não são todos iguais, são tão iguais como eram, não é? Quer dizer,
são tão diferentes e tão iguais como eram. É que, de facto, se calhar as limitações para serem diferentes hoje são muito maiores. Não é? Sim, mas repara, é a forma das pessoas expressarem o que tu acabaste de dizer, Sim, eu sei, que canalizam para os políticos, que é as figuras que elas identificam como os seus representantes, aquelas que são, se calhar, as limitações de um sistema capitalista, não é? E de um sistema económico, globalizado, no fundo, hiperglobalizado, que retira capacidade aos políticos. E os limites da União Europeia, que é uma coisa que nós temos sempre muito medo de falar. E os limites da União Europeia, que é como a abstenção. Não falar sobre eles, nós temos um elefante na sala. Não podemos falar porque só és anti-europeísta, e se és anti-europeísta não acreditas na democracia. Exato, mas é que lá está. As pessoas numa primeira linha nunca te dizem nada sobre a União Europeia, mas se sentares com elas a conversar, temos muitos relatos. Eu trago aqui até trago aqui um relato de uma... Sim, pode. Por exemplo, a questão da União Europeia como algo que está lá longe é transversal a todas as freguesias. As pessoas dizem, eu vou sempre votar. Muita gente nos dizia, eu vou sempre votar. E depois, e nas europeias? Essas não, porque essas não são importantes. E por exemplo, em Borba, a Carla Laranjeiro, que era uma técnica escolar, agora é o que se chama as continas, fiquei a saber, não sabia, dizia-me assim: há 30 anos isto estava no auge, depois veio o euro, os supermercados, as pessoas deixaram de ir aos mercados, depois da entrada na União Europeia tudo está pior. Diga aos meus filhos para se irem embora, o que é que eles ficam aqui a fazer? Eu voto sempre menos nas europeias. E estamos a falar, e isto é muito interessante ter acontecido em Borba Matriz, que é uma freguesia onde ao passear na rua nós vemos placas dos fundos europeus por todo o lado. É o pavilhão multiusos, é o mercado, são as escolas. Portanto, a Europa está ali presente em termos de investimento económico, mas na cabeça das pessoas a Europa não melhorou nada. A União Europeia não é a Europa. A União Europeia não melhorou nada naquela que é o seu dia-a-dia. E isto, não ouvir isto e não falar sobre isto então, é um problema. Baralhaste-me aqui a entrevista e eu vou fazer uma alteração e vou entrar pela União Europeia e depois vamos ao resto que eu tinha falado. Vou deixar agora. Vou aproveitar aqui. 20% da legislação aprovada em cada país resulta da transposição de decisões comunitárias, uma percentagem que chega quase aos 40% na agricultura, setor financeiro e ambiente. E ainda assim, nas europeias que os europeus, não é só os portugueses, que os europeus menos votam. Há uma crise de legitimidade ou de proximidade no processo democrático europeu? O que eu acho é que, e pegando também num exemplo que recolhemos em Mourão, os benefícios e toda a evolução e o investimento que poderia ser benéfico para os territórios, em alguns deles é visto como precisamente o oposto. Em Mourão, por exemplo, tem a barragem ali pertíssimo, e as pessoas não têm acesso à água. Ou seja, existiam pessoas que até tinham áreas de cultivo não muito extensas, não são hectares e hectares, não têm produção intensiva, tinham para o seu consumo e para a venda e para troca, para os sistemas de troca com os vizinhos, e não o podem fazer neste momento. Portanto, eu acho que aquilo que acontece é as pessoas não sentem da mesma forma os benefícios que lhes foram vendidos, entre aspas, quando vem para cá a barragem do Alqueva. Sim, é um bom investimento, mas para quem vive nos territórios não existe esta outra visão das sociedades. E isto se olharmos para a microescala. Eu não estou a dizer os vossos nomes e depois as pessoas ficam baralhadas, Sofia. E isto se olharmos para a microescala, porque se olharmos para a macroescala, quem é que consegue passar por toda a burocracia kafkiana que é conseguir fundos europeus? No entanto, o sentimento, dizem todos os estudos, o sentimento pró-europeu dos portugueses é dos mais altos da Europa. Os estudos podem dizê-lo. A realidade não é essa a realidade que nós temos encontrado de todo. Sim. De todo. Nós o que sentimos ainda, porque eu acho que esta questão da agricultura em tudo o que é fundos europeus é uma questão muito importante. Isso é evidente, não é? Porque aí toda a gente percebe para onde é que vai o dinheiro europeu. Não, mas falamos da agricultura, quem é que consegue candidatar-se a um fundo europeu e quem é que fica de fora dos fundos europeus? E daí vem este sentimento que a Luciana estava a dar o exemplo de Mourão, mas que é transversal. Então, sim, a questão da agenda também, que é imposta. Uma coisa mais política, no sentido de política de funcionamento da política. Isto é completamente político, mas um deputado europeu representa entre 5 vezes mais eleitores nos Países Baixos e 13
ou 13 no caso da Dinamarca, que os seus colegas do Parlamento Nacional. Portanto, estão muito mais distantes, mas muitíssimo mais distantes. Eu costumo brincar e dizer que a política no Parlamento Europeu é a política sem povo, que é sempre muito mais confortável sem povo, com muito menos escrutínio. Que não é, pode até ter escrutínio global, mas no Financial Times ou em grandes publicações, mas não naquelas que as pessoas comuns têm relação. A distância entre os eleitos e os eleitores, reforçada pelas poucas notícias, como estava a dizer, do trabalho em Bruxelas, também origina baixas participações nas eleições. Sim, isso é algo que também, ou seja, quando há pouco falávamos de que uma das razões das pessoas dizerem ok, eu voto sempre, mas não voto nas europeias. Uma das razões principais e transversais nas freguesias que visitámos é essa, não é? De que está tudo muito longe, não está próximo. Todas as decisões que se tomam, ou mesmo eu arrisco-me a dizer que uma parte razoável da população nem sequer sabe onde fica o Parlamento Europeu. Acredito, por acaso, ninguém não. Mas seguramente não sabe porque é que eu vou votar para o Parlamento Europeu. Não sabe sim o impacto dessa decisão. E fala-se dos fundos e as pessoas conhecem os fundos, sublinham esta questão que a Sofia estava a falar, da quase inacessibilidade e da questão da agenda. Ok, eu posso concorrer aos fundos, mas eu tenho de obedecer uma série de requisitos. Se eu quiser fazer aquilo que já fazia, nem sempre consigo, porque agora é a produção intensiva que está a ser financiada e portanto esse distanciamento também é alimentado, não é só aquilo que as pessoas sentem à partida, mas depois é um sentimento que se alimenta com aquilo que é imposto pela agenda da União Europeia. Sim, e essa falta e esse afastamento do que acontece no Parlamento Europeu, não é? Nós agora podemos atravessar os problemas no mundo, mas os constrangimentos que existem no jornalismo hoje em dia ajudam a que isso aconteça, não é? Porque nós há 20 anos atrás tínhamos correspondentes em Bruxelas, a União Europeia estava a ser coberta. Hoje em dia a informação sobre o que lá se passa é muito menor. Eu não vou desenvolver as minhas opiniões aqui, porque há muito tempo que digo que a democracia europeia é uma fantasia, não existe, é um conjunto de regras e de leis, etc, mas faltam elementos básicos, até formais, alguns deles, para falarmos de uma democracia propriamente europeia, não é? Mas deixa-me dizer, mesmo sabendo que há cada vez menos países com voto obrigatório, há 4 décadas de participação eleitoral para o Parlamento Europeu que tem vindo sempre a decair. Isso aconteceu até 2019, a altura em que o número de votantes passou de 42% para 50%. A inversão da tendência coincidiu com o Brexit, fenómeno referido por 22% dos eleitores como tendo influenciado a sua decisão de ir votar, com especial impacto entre os jovens, já que a participação subiu entre 14 pontos percentuais até aos 25 anos e 12 entre os 25 e os 29. Fenómenos políticos, independentemente, eu não estou a pedir para analisar especificamente este caso e o efeito que o Brexit... Estamos a tentar acompanhar. Não, é o efeito que o Brexit teve na votação, sobretudo dos jovens, porque o Brexit teve algum impacto entre o eleitorado jovem. Não estou a falar em Portugal, estou a falar provavelmente em países mais do centro da Europa. Fenómenos políticos extremos ou momentos de crise do sistema podem resultar em picos de participação eleitoral. Para o bem e para o mal. Mas eu até vou dar um exemplo. Salto já para a pergunta seguinte que ia fazer, mas fora da Europa, não estudaram seguramente, não está nem na Europa. A entrada do Trump, por exemplo, nas eleições americanas, fez aumentar a participação a favor e contra o Trump. Ou seja, se há um momento em que as pessoas sentem que alguma coisa está realmente em risco e vão votar, eu tenho defendido muitas vezes esta ideia, que as pessoas quando sentem que alguma coisa está muito importante está em causa, vão votar. Não vão todas, claro, mas vão mais gente votar. Sim, é possível que assim seja, mas o que eu sinto, falavas de uma falsa democracia, não é? E eu acho que não se debater isso é um dos problemas. Neste momento as pessoas sentem que as suas necessidades básicas, muitas delas estão mesmo postas em causa, mas é pior do que isso, é que elas sentem que eu ir votar não me vai resolver o meu problema, estão perdidas. E aí é que nós temos na minha opinião o cerne da questão, ou seja, o Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos. Tudo indica que Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos.
Quando este cenário... Com índices de abstenção mais baixos, não sei nestas, mas na primeira vez que foi eleito mais baixos do que era costume, não é? E eu gostava de... Nós convidámos o jornalista Miguel Carvalho, que assinou o artigo no Público que eu dizia, para escrever a próxima newsletter da Divergente. E ele tem aqui um excerto sobre o Chega, que eu acho que seria interessante ler, porque é sobre isto que estávamos a falar. O Chega tornou-se o imã do ressabiamento, a casa-abrigo dos excluídos, perseguidos, violentados e frustrados que a democracia deixou pelo caminho, oportunistas ou não. Mas será a base eleitoral da criatura um rebanho de fachos na narrativa primária das trincheiras políticas? Não será essa, desde logo, a estigmatização indesejável e arriscada que nega à própria democracia a possibilidade de se redimir, redimindo-os? E eu acho que aqui está... Só tenho uma pequena divergência com isso, porque quando olhamos depois para os votos do Chega nas freguesias, isso é verdade e é mentira. Ou seja, um dos sítios onde o Chega teve maiores votações foi no Estoril, que não é propriamente uma zona de pessoas abandonadas. Ou seja, isso é uma parte da verdade, a outra parte um dos sítios. Outra parte é o contrário. Mas ou seja, são pessoas que acham que é preciso a mudança e que essa mudança vai agitar as águas e que, ainda que não queiram que essa mudança ganhe, mas eu querem agitar. O Estoril não é uma mudança. O Estoril é um exemplo, mas em todas... eu estou a dizer que há exemplos contraditórios. Há exemplos contraditórios, mas esta tendência generalizada de eu estou à margem e vou votar, vou fazer um voto de protesto. Isto deveria ser de alguma forma contrariado de alguma maneira. Mas, por exemplo, se formos àqueles bairros periféricos, às zonas multiculturais, o voto do Chega não é muito forte e estão à margem, não é? Mas também há margens e margens, não é? Mas também se ouvem pessoas a dizer que vão votar no Chega. Eu durante este trabalho entrevistei 4 pessoas negras, todas elas iam votar no Chega. Portanto... É esta ideia de que é realmente um eleitorado muito, muito heterogéneo. E o Miguel, nós não estudámos isso, o Miguel fez-o, e é isso que ele também fala no texto que escreveu para nós e no artigo do Público. É um eleitorado heterogéneo e esta polarização da sociedade, não é? Que eu sou fascista ou sou antifascista, não é? Se tu vais votar no Chega és um fascista. Isto foi o que aconteceu no Brasil do Bolsonaro. E não nos levou a um cenário político melhor do que aquele que tínhamos. Novamente, preciso conversar com estas pessoas. Mas também não se pode ignorar as coisas que são ditas por dirigentes. Eu acho um absurdo dizer que quem vai votar no Chega é fascista. Não acho um absurdo falar, não digo fascista, mas dizer o que André Ventura é a casa. Não, é porque há um risco. Mas é que há uma coisa que paira no ar, a ideia de que nós não devemos estigmatizar o próprio dirigente e também sabemos para onde é que isso nos leva. Mas as pessoas têm essa consciência. Dizem, ou seja, eu tenho plena consciência que ele mesmo, ou seja, vou votar, não acho que ele vá fazer diferente, sei que ele até tem assim algumas opiniões que são racistas, mas eu vou votar nele porque eu estou cansado das mesmas forças no poder, não saímos daqui, precisamos agitar as águas. É algo que nós ouvimos em quase na maior parte das freguesias que visitámos, norte a sul. Eu também tenho um bocadinho às vezes a ideia, se calhar errada, que as pessoas sentem que estão a abanar uma árvore que não vai cair na mesma. Ou seja, que há um voto de protesto que também é um voto que sabe que as consequências não serão muito grandes. Exatamente, porque o mesmo que leva os políticos a ser todas iguais também leva a que as consequências não sejam muito grandes. Mas podem ser. Não. Queres que eu te diga? Não pode. Vê, Meloni. Não pode. É que isso é a partir do princípio que mesmo do ponto de vista interno seria possível, podem ser para as minorias, podem. Para os imigrantes, podem. Para os refugiados, podem. Para o cidadão. Eu, como mulher, vejo o aborto a ser debatido numa campanha política. Não, mas pode ser, isto era uma coisa impensável há 10 anos. Não é isso que eu estou a dizer. Claro, mas naquilo que leva as pessoas realmente a estarem frustradas, que não é isso,
as pessoas provavelmente sabem que o voto ele próprio se tornou mais inconsequente. Sim, porque eu acho que aquilo que vai para além do nosso universo de possibilidades não é ponderado. E realmente aquilo que leva as pessoas a votar pode não mudar muito. Mas os imponderáveis que daí vêm, sim, eles claro. podem mudar muito. A extrema-direita parece, continuando exatamente por aquilo por onde vocês pegaram, a extrema-direita parece estar a ir buscar votos à abstenção, pelo menos alguns dados que parecem indicar isso, o que contraria um pouco a ideia de que os abstencionistas desistem por serem, mais uma vez, mais exigentes. Porque o voto, mesmo esse voto, eu não gosto do que ele diz, eu não concordo com o que ele diz, eu voto na mesma nele, nós podemos chamar-lhe de muitas coisas, mas é uma forma de desistência, não é? Eu já nem quero votar nas pessoas com quem concordo, quero é só que isto se agite. Ou apenas confirma que entre os abstencionistas está muita gente que não tem assim tanta fé na democracia ou acha que ela não responde aos seus problemas. É um bocadinho aquilo que estávamos a falar agora. Qual das três é verdade ou são as três verdadeiras? Ou seja, são pessoas que acham que o voto já não responde aos seus problemas, portanto votam ali para chatear, porque eu também ouço muita gente dizer que é para os chatear, é para os incomodar, os políticos. Essa massa, não é? Ou é uma forma de desistência ou é pouca fé na democracia. Eu acho que desistência podia-se associar se as pessoas de facto não fossem votar. O sistema democrático é assente no voto, não é? E se as pessoas o fazem, acho que está mais associado à falta de esperança, não é? E é isso que as pessoas sublinham também. Ou seja, não é nada... Eu quando estou a falar de desistência é nesse sentido, é porque a falta de esperança a dada altura leva a que as pessoas, mesmo que vão votar, desistam. As pessoas podem ir votar e estão a desistir. Mas poderiam não fazê-lo, não é? Podiam ficar em casa e não sair à rua e não fazer esse movimento de ir ao local e votar e pôr a cruz num partido. Depois, relativamente à questão que tu sublinhavas do voto de protesto e de agitar as águas, isto é mesmo uma questão importante para nós olharmos, porque quando nós perguntávamos, as pessoas diziam-nos isso e ok, diz-nos que acha que não vai ganhar. E se ganhar? Não vai. Pois eu não vai ganhar. Não vai. Se o movimento for esse... Isso vocês não têm aqui dados, mas provavelmente... Porquê é que isso acontece, por exemplo, no voto na extrema-direita e não no voto de uma esquerda radical que tem exatamente que poderia ter exatamente o mesmo efeito? Porque quando a Ventura tem... Ou seja, eu acho que isto tudo, as coisas não são separadas umas das outras. Nós temos uma falta de educação política, não é? No nosso país, de perceber como é que as coisas funcionam. Mas a Suécia tem grandes votos de extrema-direita com grande educação. Mas é mais... O Hitler chegou ao poder num dos países com maior educação. É mais fácil eu entender o discurso simplista do André Ventura do que o discurso baseado em factos da Mariana Mortágua. É mais fácil. Eu que já estou descarente, eu que já estou desesperançado, eu que já não acredito em nada, de repente já nem quero ouvir políticos, mas há ali um tipo que até diz umas frases que eu compreendo e que vou lá abanar as águas. Agora, isto é o reflexo de um problema de base. Eu não acredito mesmo que as pessoas queiram voltar a uma ditadura. Isso eu também não. Nós entrevistámos, fomos a freguesias norte a sul do país, não entrevistámos uma pessoa, ou se calhar uma ou duas como exemplos. Deixa-me só dizer uma coisa: as pessoas podem não querer voltar à ditadura, mas quando depois começamos a discutir sistema penal, etc, as pessoas estão abertas a um tipo de discurso muito repressivo que elas não associam a ditaduras. Mas eu acho que elas estão abertas... Porque as pessoas, quando pensam em ditaduras, pensam elas não terem liberdade. Raramente pensam nos outros não terem liberdade. Exatamente, eu acho que aí voltamos à questão da proximidade. As pessoas não querem regimes ditatoriais nos assuntos que as afetam a elas próprias. Depois, agora, aquilo que não me toca, eu nem sequer percebo muito bem o que é que está ali em causa. Não é? Com os imigrantes, tudo nós, bem, não é? Nós começamos a perceber de sistema prisional quando temos um familiar que fica recluso. Até aí é uma coisa que está lá longe. Vamos voltar onde eu ia pegar quando me desviei para a Europa. Recolheram indicadores demográficos e socioeconómicos de cada um. A gente já falou um bocadinho de repassagem disto, de cada um dos países e regiões. É possível até no vosso site fazer extrapolações sobre a participação eleitoral consoante o nível de riqueza, educação ou estratificação do aparelho produtivo do país. É disso que estou a falar. Um dos indicadores mais relevantes é perceber como a participação eleitoral parece
reproduzir de alguma forma as desigualdades sociais. Desmentam-me se isto for verdade. Nos países com salários médios mais baixos, vota-se menos. Vocês já aqui, por acaso, desmentiram um bocadinho isto ao falar do Norte e do Sul, mas vamos ver. Nos países com salários médios mais altos, mais baixos, vota-se menos. O mesmo valendo para níveis de desigualdade. É um indicador muito vincado? Há alguma explicação para isto? É contraditório? Sim, a questão do salário, nem todos os indicadores são transversais aos países, mas a questão do salário é um dos que se repete. Ou seja, países onde o salário médio é mais baixo, de facto, vota-se menos. A questão da desigualdade não aparece em todas as eleições, ou seja, quando cruzamos esses dados. Portanto, eu acho que a questão do salário pode ser apontada como uma das questões que são centrais, no fundo, em países que têm pouco rendimento, as pessoas votam menos. Sim, e essa questão do norte da Europa e o sul da Europa. A análise que foi feita e o método utilizado foi os 27 países foram colocados em análise e os salários e as abstenções desses 27 países. Portanto, isto é uma tendência. Não significa que em todos os países onde se ganha mais é a tendência. Sempre fazemos extrapolações, sabemos que há. Mas, por exemplo, para esse exemplo em concreto, até trouxemos aqui um caso prático, que é a Dinamarca, que tem um salário médio de 2.861 euros, tem uma abstenção de 34% nas europeias. A Bulgária, que tem um salário médio de 463 euros, tem uma abstenção de 67%. Que é quase o dobro. Eu já vou falar dos países de leste. Vou deixar isso aqui à parte, porque há algumas características interessantes dos países de leste. Isso também se reproduz nos níveis de escolaridade, essa tendência? Não. Quando nós olhamos para dois indicadores, a questão do abandono escolar, isto ao nível dos 27, a questão do abandono escolar precoce e as pessoas que tinham nível de formação superior, e não existe uma correlação em nenhum tipo de eleição que justifique a questão da formação ser um elemento que na Europa, em Portugal leva... também não. Em Portugal também não. Ou seja, a análise estatística dava tendências fracas, moderadas e fortes. Nós usámos apenas por sugestão metodológica as tendências fortes. No caso da escolaridade, nem sequer fraca dava, não era uma tendência. Voltando à questão dos salários. Isso foi muito interessante porque desconstruiu uma das nossas carências iniciais, porque nós pensávamos que íamos encontrar uma conclusão que nos dissesse que uma maior escolaridade significava uma menor abstenção. Vocês usaram a expressão margem, vamos usar essa. Eu falava aqui de pobres, não sei se a reprodução é exclusivamente dos pobres, mas participam menos nos atos eleitorais, as pessoas estão na margem, os pobres, o que seja, e os partidos são os primeiros a ter estudos que lhes indicam exatamente isso, quando vão a eleições, quando concorrem. Não corremos o risco de termos medidas crescentemente direcionadas para os segmentos com maior influência social e eleitoral, que são quem vota, e originando uma crescente exclusão de quem já se sente excluído. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é, se isto é uma bola de neve, se estes processos de abstenção dos que estão na margem não é uma bola de neve que leva, é porque eu não acredito em política muito nas boas vontades. Ou seja, acredito que, como em muitas outras coisas, os partidos sentem-se eleitoralmente pressionados. E se as pessoas que estão nas margens não votam, os assuntos das margens ficam cada vez mais nas margens. E não é só. E essas margens também, se olharmos para a densidade populacional, se olharmos para o peso que o voto dessas pessoas tem. No interior, por exemplo, né? Ouvia este fim de semana em Morgade que, para além de não irem lá, de não fazerem campanha, de não entregarem sequer panfletos, existe um distanciamento grande relativamente àquilo que preocupa aquelas pessoas e relativamente àquilo que eles têm para oferecer para aquelas pessoas. Porquê? Entrevistei algumas que me disseram que
Isto acontece porque, se olharmos para o peso do nosso voto, nós não temos peso nenhum político. Mas nós podemos ir para as comunidades imigrantes com segunda geração, que têm direito a voto, etc., nas legislativas, e há um bocadinho o mesmo, ou seja, há uma grande tentativa de quem quer que os direitos dessas pessoas sejam tidos em conta, para que elas vão votar para que pesem, como pesam em alguns países. Em alguns países essas comunidades têm um tal peso eleitoral, no Reino Unido, agora numas intercalares, os muçulmanos, não interessa agora se por boas razões ou más razões, mas têm peso em algumas circunscrições muito forte. Aqui, por exemplo, nós falávamos, penso que fora da entrevista, sobre uma junta de freguesia e o que é que o presidente da junta... Exato, sim. Dizia, era em Agualva Cacém, penso eu. Era Agualva Mira Sintra, em que aquilo que ele dizia é a multiculturalidade que se vê, por exemplo, no sítio de passagem, que é a estação de comboio, que é um sítio central, não se vê depois na mesa de voto. Que de facto as pessoas que acorrem às votações não se vê essa multiculturalidade. Isso depois influencia as políticas públicas, não é? Evidentemente, porque os políticos sabem que aqueles eleitores não vão lá estar para lhes cobrar nada, não é? Sim, por exemplo, eu em Almancil entrevistei uma jovem de 22 anos, a Diana. A Diana nasceu em Portugal e é filha de pai e mãe romenos. E ela diz-me... eleições, sim, vai haver eleições na Roménia, eu vou votar. Sim, mas vai haver eleições em Portugal também. E ela, pois... Nós em casa vemos sempre o telejornal da Roménia, não vemos muito política aqui de Portugal. E eu aqui coloco a pergunta ao contrário, não é? A pergunta como tu a fizeste, colocaste o ónus nas pessoas. Não. O ónus nas pessoas no sentido não é ónus nenhum, estou a dizer, há um movimento, eu aqui nem sequer estou a falar... Mas o ponto de partida era as pessoas que menos se vão votar menos, não é? Cada vez têm as suas reivindicações menos. É um facto, não é? E sem dúvida, mas do lado dos políticos temos aqui mais de metade da população portuguesa que pode ser canalizada para um voto. Se os imigrantes de segunda e terceira geração, por exemplo, que vivem na Amadora, votassem em massa nas autárquicas, era completamente impossível aos autarcas da Amadora, se queriam vencer eleições, não ter em conta as condições de vida daquelas pessoas. Se elas não votam, eu não estou por ónus. Claro que é mais confortável para o autarca não ter que se preocupar com essa parte, não é? Sim, não trabalham o sentimento de pertença, por exemplo, aquilo que se percebe ao visitar e ao falar com algumas pessoas, aquilo que trouxe de lá também foi isso. As pessoas não desenvolvem um sentimento de pertença àquele território. E isto dito por uma série de pessoas. E nós estamos aqui, no fundo, a tocar a pergunta que foi o pontapé de saída deste trabalho e que nos começou a inquietar, que era: quase metade dos portugueses não vota. Se estas pessoas votassem, que democracia é que nós teríamos, não é? Que sistema político é que nós teríamos? E não conseguimos responder a isso pelas várias limitações que já falámos aqui. Mas, de facto, eu não acredito que as pessoas não se mobilizem por coisas que realmente possam melhorar a sua vida. Eu acredito que elas se mobilizam. Agora, é preciso que lhes expliquem e que efetivizem essas melhorias. Sim, a questão da explicação e de ter um discurso próximo das pessoas não é só responder àquilo que elas precisam ou que anseiam, é também explicar-lhes de forma a que elas compreendam, que também já falámos aqui, numa linguagem simples, clara e direta, aquilo que estão a defender. Porque muitas vezes... Há uma questão nova, complicada, não é? Que é toda a presença física, não é, na política, em tudo. Está a perder força, não é? E é muito difícil. Isto é um discurso um bocadinho mais complicado. O discurso empático é cada vez mais difícil, porque o discurso empático exige corpo, existe presença física, e aí não é um problema dos políticos, é um problema geral da nossa sociedade, em que a presença física é cada vez, e vai piorar agora com o trabalho, cada vez mais gente a trabalhar em trabalho remoto, que não conhece os colegas, que não... E aí eu não sei muito bem o que é que os políticos podem fazer, não é? O que é que... para contrariar uma realidade, porque eu acho que há um lado do crescimento de partidos mais de extrema-direita que também tem a ver com uma quebra, e aí nem só de extrema-direita. Mas os políticos podem fazer coisas, não é? Porque lá está esta ideia de... Os políticos podem ir às praças, é preciso que esteja alguém nas praças. Podem, é preciso que esteja lá alguém ainda. Mas tu tocaste também num ponto que é, nós temos... Eu estou a fazer aqui de advogado de diabo. Nós temos um governo, não é? Nós temos Estados que deveriam legislar. Tocaste dois pontos, que é o trabalho remoto, não é? E as redes sociais, não é? De repente parece que a tecnologia... e que as redes sociais e que tudo e a inteligência artificial
é uma aura que para e que está à margem de qualquer legislação. Há que legislar. Isso por um lado, e depois já passo ali a palavra à Luciana, mas a minha fé na humanidade, eu quero mesmo acreditar que isto é um deslumbre e que as pessoas se vão cansar. Há pouco tempo, no fundo, nós também depois procuramos os estudos que reforçam as nossas percepções. Eu não vou despejar todo o meu pessimismo, que é bastante maior do que o teu. Nós procuramos estudos que comprovam que ajudem às nossas percepções, mas eu estava a ler um estudo na Nieman Foundation na semana passada que dizia que nos próximos 10 anos as redes sociais, as pessoas vão ficar cansadas das redes sociais e vão querer mais conversas cara a cara. Acreditas nisso? Eu acredito, mas lá está, mas lá está, eu acredito, mas eu acho que as nossas crenças são muito baseadas também nas nossas realidades à volta. Eu acho que estamos mesmo a construir um maravilhoso, um terrível mundo novo. No que toca a essa. Estamos a construir um homem novo e uma mulher nova, Luciana. Sim, eu ia dizer que é importante que no meio deste pessimismo de que também falamos aqui, que hajam estas palavras de esperança naquilo que é a humanidade e naquilo que nos difere. E estar também ao nosso alcance fazer alguma coisa, ou seja, não é só tal como em Morgado as pessoas se mobilizaram e fizeram um voto de não protesto, um não voto de protesto. Aqui todos nós temos esse papel, não podemos também delegar só nos políticos. Todos nós temos esse papel e temos essa função também de nos policiarmos e percebermos, ok, o que é que andamos aqui a fazer, para onde é que nos movimentamos. Nós somos parte, não somos só parte de uma sociedade no momento em que vamos votar, e se calhar o discurso e o contacto com as pessoas tem que ser nesse sentido. Eu acho que a democracia local, por exemplo, não estou a falar da democracia, não estou a falar das autárquicas, a participação local é uma fuga que tem sentido, é um caminho, provavelmente, porque aí há sentimento de pertença, muitas vezes pessoas que até nem votam envolvem-se nas coisas que lhe dizem mais respeito. Isso não resolve a questão política por uma razão, porque a política não é só a soma de problemas locais, não é? Quando falamos de inteligência artificial ou das redes sociais, são políticas que já nem sequer são à escala nacional, são à escala europeia, pelo menos. E, portanto, mas é verdade que isso eu sinto. Eu, neste momento, vivo grande parte do tempo num meio pequeno, onde há participação, onde há abstenção, não por acaso não fui ver, mas acho que a abstenção é alta, mas onde há participação na vida cotidiana. Não é? Porque eu abster não significa que eu não participo na vida pública do sítio onde vivo. E estava aqui a pensar, para isto ir além do misticismo, da crença, porque é que eu acho que a conversa e a presença física, que eu acho que isto vai reverter de alguma maneira. Vou falar da experiência que nós temos tido na Divergente. Nós, quando começámos a lançar cada um dos trabalhos, começámos a organizar conversas públicas, cara a cara, em que convidamos alguns dos entrevistados e as pessoas do sítio onde vamos a virem conversar. E fizemos no centro de Lisboa, no padrão dos descobrimentos, mas fizemos também em muitas freguesias e em muitas regiões mais pequeninas, por exemplo, em Arruda dos Vinhos. E eu pergunto-me, quantos 1000 likes no Facebook ou no Instagram não vale as 30 ou 40 ou 50 ou 100 pessoas que estiveram no padrão dos descobrimentos? Marca muito mais as pessoas. Não é só marca, é que realmente existe ali uma conversa em que as pessoas saem com o entendimento daqueles temas que estão ali a ser conversados. E tende a haver muito menor polarização. Portanto, estão umas com as outras. Nós temos um papel, nós sociedade, nós cidadãos, temos um papel nisto também. E eu quero acreditar que nós somos seres gregários, não é? Que se eu estivesse num computador a 100 km de distância desta mesa, que esta conversa seria diferente. Seria, eu não faço, aliás, fiz acho que 3 em 100 e já não sei quantas entrevistas, quase 200 entrevistas, fiz 3 à distância, porque não havia outro remédio, até por causa do Covid, etc. E tento sempre que isso não aconteça, porque não tem nada a ver, não são conversas na realidade. Há um dado que falta no vosso trabalho, que é o fator etário, que em Portugal parece, mas não sei se é verdade, mas parece, pelo menos olhando para as mesas de voto, que é a única forma, é falível, porque as mesas de voto são pessoas que se mudam, junta as pessoas que se inscreveram ou pessoas que mudaram para a freguesia ou para que têm números mais recentes, mas tudo, a experiência
cotidiana de quem participa na vida política que os jovens abstêm-se muito mais do que os mais velhos em Portugal. E isso tem influenciado bastante a estratégia dos partidos nas eleições. O que é que tem a dizer sobre isso? Ele não falta. Nós temos, quando publicarmos os dados relativos a Portugal, no caso das conclusões da Europa, ele não deu nenhuma tendência. Ou seja, não deu nenhuma tendência. Portugal, não estava a falar da Europa. Nos dados de Portugal nós temos, mas por exemplo. Eu acho que há mesmo uma realidade muito diferente em Portugal. Eu não sabia disto, mas é impossível saber se quem vota mais são os mais velhos ou os mais jovens por uma razão muito simples, e explicou-me o presidente da Junta de Almancil. Antigamente, o registro dos eleitores era feita pela antiguidade. Certo. Agora já não. É feito por ordem alfabética. As mesas eleitorais estão dispostas por ordem alfabética. É verdade. Portanto, não há maneira de sabermos se quem vota são os mais novos ou os mais velhos. Por sondagem, a única coisa que ele diz que se consegue saber é se a população que nasceu fora de Portugal e tem direito de voto vota mais ou menos, porque esses têm um caderno eleitoral à parte e podem ser contabilizados. Mas se votam mais os velhos ou os novos, não se sabe. E nós tentámos traçar a correlação em países com uma população mais jovem, se vota mais ou se vota menos, e não há tendências. E a mesma coisa em relação ao envelhecimento, por exemplo, que falávamos há pouco. A questão do envelhecimento não é um indicador que, correlacionado com a abstenção, apresente uma correlação forte. Um dado que me pareceu contraintuitivo, porque contraria a ideia da tradição de engajamento do movimento operário e na ideia do desenvolvimento económico estar associado a maiores níveis de participação, pelo menos estas fantasias que a esquerda ainda carrega, pelo menos eu, é perceber que nas zonas e países mais industrializados temos mais abstenção e não menos. Portanto, a ideia de que o deslaçamento, que é o fim do mundo industrial, etc, causou nas pessoas, não bate certo. Mais industrializados, menos abstenção. Mais abstenção, peço desculpa. Eu acho que, sim, quando olhamos, acho que existem correlações mais fortes e mais vincadas relativamente à agricultura e ao primeiro setor do que propriamente com o setor. O industrializado é o segundo setor, não é? Que é muito abrangente. Portanto, acho que onde existe realmente essa correlação forte é na questão da agricultura e das pescas. Sim, ou seja, que há uma maior... nos países onde há uma maior proporção de pessoas empregadas no primeiro setor, que é agricultura e pescas, se vota menos para formar. Mas podemos até pegar porque provavelmente são geralmente países mais pobres, não é? Portanto, países menos desenvolvidos do ponto de vista. Já na industrialização não é bem assim, porque há países, a Alemanha é um país bastante industrializado, por exemplo. Sim, ou seja, a Holanda, não é? Que é um caso também que eu estava a dizer que é isso. Eu acho que este trabalho, isto foi um trabalho muito longo e que no final, como houve um rigor na metodologia, há muitas conclusões que reforçam sensações, há outras que não. Mas mesmo uma coisa é nós termos uma sensação, outra coisa é olharmos para os números e mas há uma relação, há ou não há uma relação em relação à industrialização? Há uma relação nas eleições legislativas, não é em todas os tipos de eleição. E aí votam menos as zonas industrializadas. E aí votam menos as zonas. Não é as zonas, é os países. Os países mais industrializados. Lá está. Nós ainda só publicámos os dados ao nível da União Europeia. Sim. Dos países. Sim. Agora vamos publicar das regiões em Portugal. E confirma ou não confirma esta ideia? Não. Falando da Europa, um dos indicadores que chama a atenção, e já falámos disso, eu disse que iríamos falar a seguir, é para o facto dos países de leste, os últimos a conhecer a democracia da Europa, terem taxas de abstenção inusitadas, em alguns casos. Regularmente acima de 70% para eleições locais ou europeias. A consolidação democrática, com tudo o que isso traz, também parece influenciar os níveis de participação. Podemos dizer que a consolidação democrática nestes países foi mais frágil do que, por exemplo, o que aconteceu em Portugal, que tínhamos índices de votação. Eu vivi na República Checa, não vivi um ano só, mas os níveis de abstenção logo nas primeiras eleições foram semelhantes aos níveis de abstenção que existia na Europa, enquanto em Portugal mais de 90% e tal das pessoas foram votar. Eu acho que não se pode isolar esses números dos ventos da história, não é? Portugal entrou na União Europeia na década de 1980.
A Roménia, estes países do Oeste entraram uma década mais tarde, alguns 2 décadas mais tarde. O mundo é outro. Mas, no entanto, têm níveis de abstenção mais altos que a Europa Ocidental. Tem níveis de abstenção, exato, mas o mundo é outro. No fundo, tem níveis de abstenção mais altos do que a Europa Ocidental, porque essa sedimentação, este sentimento que falávamos anti-europeísta, quase que se sente agora em Portugal. Eu acho que a União Europeia não se sedimentou naqueles países porque eles nem sequer viveram um período áureo de entrada da União Europeia, em que tinham uma série de mais-valias e de melhorias nas suas condições de vida. Nós estivemos na Roménia o ano passado e eu não está num país em que o salário médio ronda os 500 euros, é caríssimo, é mais caro, não é mais caro do que Lisboa, porque Lisboa está aos preços de Paris, mas é mais caro do que qualquer outra cidade em Portugal. Portanto, as pessoas não estão a viver bem. Eu acho que isso é tudo relacionado. Não estão, portanto, a valorizar vários países. Há vários políticos que dão a Roménia como um exemplo de um país que está a ultrapassar Portugal. Eu não vou desenvolver, não sei se querem dizer alguma coisa sobre isso. Não foi essa a realidade, pelo menos que constatámos. Não, quando lá nem sequer é essa a realidade que os números dizem. Nem é a realidade que há pouco falas nisso e tive exatamente essa discussão com o meu pai há 2 ou 3 dias, que ele me deu esse exemplo. E é impossível, não é? Indo à Roménia, falando com os romenos, é impossível dizer isso. E lá está quando a estatística e os números. Mas é que os números também desmentem. Ou seja, são uns números muito específicos que não desmentem, mas que têm muito pouco a ver com as coisas. Quando olhamos para os números socioeconómicos, são esmagadores. Tem a ver com os números e as perguntas que fazes aos números. É que a estatística pode dizer tudo e o seu contrário, não é? Agora vou fugir um bocadinho daqui do vosso estudo e fazer-vos algumas perguntas sobre algumas coisas mais práticas, como veriam o voto eletrónico, e é mesmo para darem a vossa opinião, já não é... como veriam o voto eletrónico à distância? Eu não estou a falar o voto eletrónico na mesa de voto, como tem o Brasil, isso é o mesmo que votar numa urna, não é? Mas como veriam o voto eletrónico como forma de combater a abstenção? Para além da segurança, acham que tem riscos de banalização do ato eleitoral? Ou seja, porque há um discurso instalado, a ideia vamos facilitar que as pessoas não irão votar porque é difícil ir votar. Sentiram de alguma maneira isso, que as pessoas sentem que é difícil ir votar? Por exemplo, novamente falando de Morgado, que é o caso que está mais fresco porque foi o último sítio. Exato, foi onde estive e porque também trouxe de lá muitas coisas, não é? As pessoas passaram a ter uma única mesa de voto, portanto o Morgado é uma freguesia que é o conjunto de 4 lugares: Criande, Rebordelo e Carvalhais e a própria Morgado. E passaram a ter, ao invés de terem uma mesa de voto em cada uma dessas aldeias, passou a existir uma. Ora, num sítio onde as pessoas são mais velhas, onde têm pouca mobilidade... Não é provável que votassem voto eletrónico, não é? Essas pessoas não votam voto eletrónico, mas o facto de existir apenas uma mesa de voto, de se terem suprimido mesas de voto que antigamente existiam, é um entrave. Ou seja, esta coisa de solucionarmos... Já participei em atos eleitorais, sei porque é que isso aconteceu. E uma coisa é a consequência da outra. Como há menor participação eleitoral, também há menos pessoas disponíveis para estar nas mesas. É muito difícil formar mesas hoje em dia. Sim, mas eu acho que nós estamos aqui a mas a minha questão era o voto eletrónico. Uma coisa é que eu encontrei muitas pessoas também, como a Luciana dizia, que, por exemplo, mais idosas, que eu fui sempre votar nas últimas eleições, não fui porque mudaram o sítio, não consegui ir. Outra coisa é o voto eletrónico. Eu pessoalmente, mas eu sou uma romântica. Eu quero acreditar que aquele dia em que nós saímos de casa para ir votar, esse ritual é um ritual importante. Não portanto, é romantismo. Eu sou completamente contra o voto eletrónico. Não é romantismo nenhum. A democracia, todos os sistemas políticos vivem de liturgias. A destruição de todas as liturgias destrói as próprias instituições. Ou seja, a ideia, a liturgia de atravessar uma rua. As pessoas que geralmente votariam em voto eletrónico não são pessoas que têm nenhuma dificuldade em chegar às mesas de voto, porque seriam os mais novos, não é? Seriam quer dizer, são pessoas que estão ativas e são as que votam em voto eletrónico, com algumas raras exceções. E o ato de ir votar é ele próprio um ato de reflexão, de ponderação. O ato físico de ir votar é um ato de ponderação que dá alguma solenidade que um like numa rede social não tem. Sim, mas isso vai ao encontro do que falávamos aqui. Eu acho que estamos todos deslumbrados com aquilo que a tecnologia nos pode trazer, mas não estamos a pensar
naquilo que nos está a ser tirado, não é? E esses rituais, eu tenho pensado muito nisso, que é, eu não sou católica, mas celebro Natal. É um ritual de família. Se de repente arrancamos todos os rituais, ficamos com o quê? Concordo, mas eu sou um bocadinho conservador nessas coisas. Afastando do vosso trabalho também mais uma vez, mas é uma questão relevante para o fenómeno que estamos a discutir. Faz sentido que se autorize, usem isto como exemplo, que se autorize, como vai acontecer no domingo, a realização de jogos do Sporting e do Benfica, por exemplo, jogos de futebol, em dia de eleições. Isso não pode, ou seja, antes isso não acontecia. O dia de eleição era um dia que era para votar, ou seja, não parava tudo, evidentemente, mas era um dia para votar. Se não há também uma tendência para a banalização, eu não estou a dizer que as pessoas não vão votar porque não ficam a ver o jogo ou vão ver o jogo, mas se não há uma banalização da sociedade em relação às eleições, que não é um dia assim tão importante. Eu acho que isso é um exercício e um pensamento que podemos fazer, por exemplo, relativamente às manifestações. Não é? Existem uma série de temas em cima da mesa e as pessoas têm-se mobilizado nos últimos tempos, mas quando vemos o número de pessoas que se juntam a essas manifestações e aquelas que poderiam fazê-lo, não está na agenda. E eu falo, já me recentro nas eleições, mas muitas vezes não está na agenda como um evento, algo importante de se fazer, de acompanhar e de realmente mostrarmos que, ok, eu penso nisto, eu realmente concordo com este ou com este ponto, mas vou-me manifestar, este próprio movimento, para quê e porquê, e não é, se eu tiver que ir fazer ou tiver qualquer outro compromisso, as pessoas acabam por não fazer. Eu, mais uma vez em Morgade, encontrei uma pessoa que me disse que não ia votar porque já tinha uma viagem marcada e ia passear. Ou seja, isso do jogo de futebol, se terá impacto ou não. Eu não tenho, exato, ou seja, exemplo, eu acho que tem que se trabalhar antes a importância das pessoas irem votar, não é? Se for esse movimento, se quisermos olhar para a abstenção, se quisermos diminuí-la, se for essa a preocupação central, porque de facto isso pode acontecer e acontece. Deixa-me só saltar aqui para outra coisa que tem a ver com o voto aos 16 anos. Tem sido muito debatido a possibilidade do voto aos 16 anos. Na Europa só existe na Áustria, mas contrariando a ideia que os jovens votem menos, não parece ter qualquer efeito negativo na abstenção. Pelo menos tendo a Áustria níveis de mobilização eleitoral até acima da média europeia, apesar de ter voto aos 16 anos. É uma forma de integrar os mais jovens que no nosso país parecem mais aliados do processo eleitorais. É agravar um problema que já existe com maior abstenção. O que é que... Peço a tua opinião pessoal, evidentemente, não é do Divergente. Não, eu não falo em nome da Divergente, até porque isso seria muito perigoso. Sim. Mas eu acho que lá está. As questões nunca são simples. Para um jovem de 16 anos ir votar, eu até acho que sim, mas para isso tinha que haver um trabalho inicial, não é? Porque voltarmos a ter associações de estudantes nas escolas. Voltarmos a ter associações de estudantes nas escolas, realmente termos uma disciplina que eu não sei como é que se chama. Cidadania. Tu tens filhas, eu não tenho, portanto, uma disciplina de cidadania que forma as pessoas para o ato de ir votar, porque aí voltamos à questão. Eu devo dizer que acho mais importante haver associações de estudantes, porque não há nada como aprender o ato de ir votar e de participar praticando, não é? Sem dúvida. Agora, seja o que for, é preciso criar estruturas para que estes jovens realmente percebam o que é que está ali a acontecer. E eu acho que, aliás, estamos a falar dos jovens de 16 anos, mas esse é o problema transversal, não é? Que é, as pessoas de repente deixaram de perceber como é que a máquina funciona e como é que as coisas funcionam. Sim, e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde o início. Eu concordo. Tenho 2 filhas pequenas, ainda longe de poderem decidir se querem votar ou não, mas aquilo que vejo no sistema de ensino é um sistema até robótico, não é? As crianças estão todas a sair, é tipo uma fábrica. E a capacidade crítica, o pensamento para além daquilo que é dito nos livros, eu não vejo isso acontecer. No caso das minhas filhas, não estou a generalizar, estou a partilhar aquilo que vejo, e portanto tem que se trabalhar muito mais o espírito crítico e os questionamentos e o perguntar porquê, porque hoje, se entramos numa sala de aula, perguntar porquê até é ofensa. Até nas faculdades.
Vamos terminar falando aqui muito rapidamente do Divergente. É o Divergente ou é a Divergente? A Divergente. É a Divergente. A Divergente é um site independente de jornalismo de investigação, várias vezes premiado. O vosso trabalho começou, penso não estar enganado, em 2021. O vosso site refere várias vezes barreiras levantadas pela falta de dinheiro para levar a cabo trabalhos com maior folgo, que é aquilo sobretudo que vocês fazem, trabalhos de maior folgo. A nível legislativo, o que é que acham que é preciso mudar a nível legislativo ou de apoios públicos e privados para que projetos como a Divergente possam existir mais para além da Divergente? Sim, eu acho que falar da história da Divergente ajuda a responder essa pergunta. Nós existimos desde 2014, na verdade. Peço desculpa. Em 2021 o que aconteceu foi que tivemos um financiamento estrutural de um projeto que é a Civitatis, que apoiou 13 projetos de jornalismo independente na Europa inteira, e a Divergente foi um deles, e a partir daí passámos a poder pagar os nossos salários. Até então o que construímos foi um projeto onde queríamos fazer um jornalismo diferente e apostámos nisso para ter alguma coisa para mostrar. Relativamente, eu não consigo imaginar o futuro do jornalismo sem financiamento estatal. Já debatemos isso aqui várias vezes. Porque se nós olharmos primeiro, se olharmos para a Divergente, ela só existe porque existe financiamento europeu, neste caso, não é? De uma série de instituições filantropas que se juntaram e quiseram criar um fundo para o jornalismo independente. Mas se olharmos para exemplos como França, como os Países Baixos, como a Alemanha, todos estes países têm financiamento estatal. Eu nem sequer consigo perceber. Vocês assistiram ao debate que houve durante a pandemia com o minúsculo e quase irrelevante apoio que foi dado, percebem a dificuldade política desse debate? Não, eu percebo, mas eu acho que existe uma hipocrisia. Até a Fundação Gulbenkian acabou com o apoio que tinha, com medo das reações. Existe uma hipocrisia porque as pessoas estão muito preocupadas com as limitações da interferência política, mas não estão nada preocupadas com as limitações que já existem do poder económico nas redações. Isso também tem a ver com uma hegemonia de um discurso político que hoje existe. Sim, tem a ver com uma hegemonia. O poder económico é neutro, pluralista, não tem cor, enquanto o poder político dentro da classe jornalística isto começa-se a falar agora, porque até há 5, 6 anos atrás isto era um tema completamente tabu. Sim, completamente tabu. E o que é que, já agora para terminar, o que é que podem fazer para apoiar o vosso trabalho? O que é que as pessoas podem fazer? Aproveitem o microfone para dizer o que é que as pessoas podem fazer para apoiar o vosso trabalho. Então, nós agora estamos a tentar ter uma base de apoio mais consistente e ter pessoas que apoiem mensalmente a Divergente. Portanto, é ir a divergente.pt/contribuir e fazer uma doação. E é mesmo importante, ou seja, é mesmo importante porque em Portugal não há caminho, não é? Tu falavas das bolsas da Gulbenkian, mas não há um pensamento. Já não existem, não é? Que não existem, e os motivos para os quais não existirem é que a Fundação Carlos Gulbenkian não se queria. Que não queria queimar os dedos. Não queria queimar os dedos, não é? Porque fazer jornalismo de investigação é tocar em temas que muitas vezes são incómodos. E para isso é preciso que quem financia esteja disposto a tocar em temas incómodos e esteja suficientemente distante dos precursores desses temas para estar à vontade para falar sobre eles. E dito isto, esta questão do financiamento estatal, há exemplos em Portugal. O cinema é financiado pelo Estado, a ciência é financiada pelo Estado, as artes são financiadas pelo Estado. Temos o ICA, a DG Artes, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, todas elas têm júris independentes que lançam concursos anuais aos quais as pessoas se podem candidatar. Não consigo perceber como é que o jornalismo é uma exceção a isto. Sim. Eu acrescentava só que a questão da existência da Divergente e a questão dos fundos aos quais nos candidatámos, é importante as pessoas realmente se acreditam no trabalho que fazemos e na importância para aquilo que é a oferta do jornalismo em Portugal, porque somos algo complementar, não substituímos o que existe, apenas fazemos de forma diferente. É que os fundos europeus também, como já há pouco falávamos da agricultura, também no jornalismo marcam uma agenda. E aquilo que nós fazemos e que contrariámos com este trabalho da abstenção foi contrariar a agenda, por isso é que tivemos muito poucos fundos para fazer um trabalho desta natureza e à escala que fizemos. E por isso apelava que as pessoas visitassem o site e, se possível, contribuíssem. Nós aqui, no Perguntar Não Ofende, vamos tentando em vários temas trazer
estes projetos independentes. Já tivemos aqui vários, por várias razões e por vários temas. Nós regressamos depois das eleições com outro convidado, ou convidadas, ou convidados. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.